nosso amigo, mestre e médico de nossas almas. Agradecemos a grande oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, para estudar um pouco mais dessa doutrina que nos esclarece e consola. Rogamos aos espíritos benfeitores que possa visitar a todos os lares de todas as pessoas que aqui estão, levando a paz, a serenidade, fluidificando as águas, consolando os corações aflitos e sobrecarregados. E pedimos também, Senhor, que essa espiritualidade amiga possa estar junto àqueles que sofrem nesse instante qualquer tipo de sofrimento, que possam sentir a Tua presença, Senhor, para terem fortaleza de ânimo, para continuar a jornada, por mais difícil que seja. Sendo assim, agradecidos profundamente por esse instante, te pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos esse estudo em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Assim seja, obrigada. Graças a Deus. Bom, gente, hoje a gente pretende terminar os ovoides. Desculpa. Mas para a gente poder dar seguimento, eu preciso lembrar umas coisinhas rápidas, né? Que senão fica o negócio jogado no ar, né? Então, são sinônimos, segunda morte, ou a transformação do perispírito em forma de ovo, né? Ele perde a forma humana e aí essa é a definição de ovoide, né? É a perda da forma humana. Então vamos lá, a gente parou mais à frente. A gente sabe que a base para perder-se a forma humana do perispírito, o processo inicia-se com um monoideísmo. O que é isso? Uma ideia única que se torna fixa. Você gira em torno daquele pensamento, daquela ideia e só pensa naquilo o tempo inteiro. E é dessa forma, desse monoideísmo, né, dessa única ideia, dessa ideia única que fica vagando, né, de forma latente ali e contínua no nosso pensamento, ela vai se tornar fixa. Esse pensamento, né, ele vai fechar um circuito entre a monoideia e a ideia fixa, e aí com isso a gente vai gradualmente, não é de um dia para a noite, perdendo a forma humana do perispírito, perdendo a forma humana. Então entenda, você não perde o perispírito, você perde a forma dele, né? E aí a gente viu que algumas causas eram o homem selvagem por inadaptação, né, ao mundo espiritual, principalmente aqueles que estão nas suas primeiras reencarnações. Mas vale ressaltar uma coisa, a doutrina dos espíritos, ela não é linear como é a nossa ciência oficial. A nossa ciência oficial é embasada, né, nas teorias, no pensamento filosófico de Descartes. Ela é uma ciência materialista, uma ciência linear de causa e efeito. A doutrina dos espíritos, a base filosófica dela não é Descartes, mas é Sócrates e Platão, que concebe também a existência da alma e a existência de um Deus criador de todas as coisas. Então isso muda tudo, muda toda a forma de pensar, toda a forma de construir hipóteses e teorias a respeito de qualquer e todo assunto, porque é a filosofia que norteia os processos científicos. Então entenda, como a doutrina dos espíritos ela não é linear, a gente não pode pegar nada na doutrina espírita e engessar. Tipo assim, vou dar um exemplo. Toda pessoa que comete suicídio, e se, por exemplo, faltou 20 anos para ela terminar a existência dela, ela ficará 20 anos no umbral? Não. Não necessariamente. Ela poderá ficar menos se ela consegue se arrepender e entrar no processo de auto-perdão e de reparação no mundo espiritual. Como ela pode ficar mais de 20 se ela continuar no processo de culpa e não ter a humildade de aceitar a ajuda da espiritualidade. Então entenda, a doutrina dos espíritos ela não é linear. Então todo selvagem, todo homem selvagem quando desencarna, ele vai
se transformar num ovoide? Não, porque ela não é linear, entende? Isso nós não temos isso escrito categoricamente com essas letras nas obras, quero deixar isso bem claro. Porém, como a doutrina dos espíritos não é linear, a gente já sabe que não é uma regra que todos eles passem por isso, porque ela simplesmente não é uma doutrina linear, ok? Então é isso que a gente precisa compreender, senão a gente engessa a doutrina dos espíritos, como eu já vi muita gente engessar. E aí fica complicado, porque a doutrina dos espíritos não é embasada na filosofia de Descartes, uma teoria mecanicista, uma teoria de causa e efeito, ela não tem essas características. E já que a filosofia que norteia os processos científicos, a nossa não é essa, então a gente não pode engessar as coisas, tá bom? Então nem todos os homens selvagens, ao desencarnarem, não está escrito isso no livro, mas por nós sabermos que a doutrina dos espíritos ela não é linear, é óbvio que nem todos vão sofrer esse processo, ok? Que nem todo mundo vai ter tanto medo pós-morte assim. Todo espírita, por ser espírita, então não tem medo da morte? É assim que funciona? É ruim, hein? Tem espírita que vai agarrar nas paredes e vai falar, não quero desencarnar, não quero desencarnar. Eu já vi isso, tá, gente? Então entenda, é isso que a gente tem que entender, as coisas não são lineares. Então nem todo selvagem vai ter tanto medo a ponto de sofrer o processo da ovoidização, tá? Porque nem todo mundo, apesar da inexperiência, é tão medroso, as personalidades são diferenciadas. Todo desencarnado em profundo desequilíbrio, depende também, né? Ele pode, em dado momento do desequilíbrio dele, cortar esse ciclo. E então também isso aqui não é uma coisa linear. Porém, se ele persiste na ideia dele de vingança, se ele insiste no mal, é claro, há o monoideísmo, há a ideia fixa que fecha um circuito fechado e vai com isso fazer com que o perispírito perca a forma humana. Mas nem todas as pessoas que desencarnam em profundo estado de vingança, de ódio de alguém, vai chegar nesse ponto, né? Ele pode, antes disso, conseguir, pela ajuda da espiritualidade, que isso que a gente também não pode esquecer, todos nós temos anjos de guarda, todos nós temos espíritos familiares. Então, entenda, todos nós somos auxiliados pela misericórdia de Deus. Então todos nós temos anjo de guarda ou mentor, que é a mesma coisa, né? Então, a gente pode até acontecer, não deveria, mas pode acontecer da gente desencarnar com profundo ódio de alguém, mas não significa que a gente vai chegar ao ponto de um ovoide, entenda isso. Antes disso a gente pode despertar, tá bom? Tudo na doutrina dos espíritos não é linear, entenda isso, tá? O Eni? Sim, eu não sei quem é porque eu saí da tela. Sim, é a Nilza. Que você passou? Sim. Com relação a esse anterior, esse slide anterior? Sim. Essa profundo desequilíbrio, foi o caso de Santos Dumont, não foi? Do Santos Dumont? Eu não sei porque eu não li esse livro, é isso que eu estou falando para vocês. Ele ficou na forma de ovoide. Por conta disso, não porque estava aspirando vingar-se, não era nada disso não, mas era um desequilíbrio profundo. Não sei quem leu aí esse livro, O Ícaro Redimido, mas ele se fez assim, ele ficou nesse estado, então ele teve que encarnar para poder ter um choque anímico, né, e voltar. Eu não sei porque eu não li o livro, né, mas a verdade é que esses casos, quando eles vão até esse processo aí de ovoidização, só a reencarnação que vai ser capaz de fazer você retornar à matriz, tá? Eu não chamaria de choque anímico, até porque, até onde eu conheço essa nomenclatura dentro da doutrina dos espíritos, é só por uma questão de nomenclatura, tá? Isso se dá muito em mesas de desobsessão com espíritos que estão em condições muito desequilibradas, e eles sofrem aquele processo de choque, né, da incorporação, só para eles despertarem. Pelo menos é isso que eu
eu conheço dessa nomenclatura, só por isso, tá, Misa? Eu não estou te corrigindo, eu estou só, por favor, não entenda dessa forma. De jeito nenhum. É que eu de jeito entendo nenhum. Não, realmente. essas palavras, eu conheço dessa forma, né? Eu não sei se ela guarda um outro significado, só para a gente entender, tá? Tá. Ok. E então a questão é essa, né? Quando chega realmente a forma de ovoide, só os processos de reencarnação mesmo para conseguir voltar à matriz do perispírito com a forma de corpo humano, né? Da forma humana. Isso a literatura fala. Bom, esses que desencarnam em profundo ódio, eles acabam, eles desencarnam com ódio, né? Então vão prosseguir na vida espiritual, agora obsidiando o objeto do seu ódio, a pessoa que eles odeiam. E como eles vão perdendo a forma perispiritual, tamanho a monoideia deles, da vingança, que eles só pensam nisso, só respiram isso, só vivem isso, acaba que eles se transformam em uma parasitose espiritual. Parasita é todo aquele que se alimenta da energia material ou espiritual de alguém. Eu volto a dizer isso, eu não sei se vocês já se tocaram quando eu falo essa frase, né? Mas parasita é todo aquele que se alimenta da energia material ou espiritual de alguém. Para isso não precisa ser um ovoide. É isso que eu estou querendo passar para vocês a 2 aulas, para vocês pararem para pensar, né? Então, ele acaba se tornando um parasita porque ele perde a forma, né? Ele gasta toda a sua energia naquele processo de vingança, fica ali acoplado por sintonia moral com o obsidiado, porque as obsessões só acontecem porque existem uma sintonia moral. Se não existisse, não haveria obsessão. Ele poderia tentar, mas ele fracassaria no processo. E aí então ele começa com isso, né? Ele começa a se alimentar literalmente e a viver literalmente das energias do obsidiado. Olha que coisa horrível, né? E aí o processo obsessivo precisa ser cortado. O processo obsessivo pode ser cortado também em qualquer momento, não sei se vocês sabem disso, né? Mesmo que o processo obsessivo esteja avançado, já indo quase para uma subjugação, ele pode ser cortado, tá? Ele pode, mas requer muita força de vontade do obsidiado, principalmente. Então entenda isso também. Nada é linear na doutrina dos espíritos, tá? É preciso uma grande vontade. E vocês não me fizeram essa pergunta, mas eu vou fazer e vou dar resposta para vocês. Uma pessoa no último grau de obsessão, que é a subjugação, vamos dizer que ela já tem a subjugação moral e subjugação física, ela perdeu a vontade dela? Não, já vou responder para vocês, não. Nós nunca perdemos 100% da nossa força de vontade e nunca perdemos 100% do nosso livre-arbítrio, porque é da lei de Deus, a lei de liberdade preconiza que nós temos livre-arbítrio. Nós não temos 100% de livre-arbítrio, só quem tem 100% de livre-arbítrio é Deus. Nós nunca teremos 100%. Mas a partir do momento em que adquirimos, nunca teremos 0% de livre-arbítrio. Porque senão, sair do processo de obsessão seria missão impossível. Entenda isso. Seria missão impossível. E não é. Só nós temos a capacidade de sairmos desse processo de obsessão, tá bom? Claro que existe mais coisas para ser dita aí, mas eu só vou dar uma olhada que tem alguma coisa aqui no chat que estão colocando. Enir, o ovoide também é uma forma de esconder espíritos muito comprometidos, por exemplo, Hitler? Não faço a menor ideia, porque assim, ninguém pode se esconder de si mesmo. É da lei que aquilo que você fez, você se torna descoberto por isso mesmo. Então, eu não vejo por que se o Hitler se transformou num ovoide, foi por outras questões, mas não porque ele foi escondido dele mesmo, tá? Eu não vejo as coisas dessa maneira, porque existe uma lei de causa e efeito, existe misericórdia para todo mundo, mas nós somos responsáveis
pelas nossas atitudes. Por que a espiritualidade esconderia Hitler? É a primeira interrogação que eu faço. Por que esse privilégio para Hitler? Então eu também quero. Eu quero ser privilegiada. Vou pedir a Deus a partir de hoje que os obsessores que eu carrego, que eles sejam todos afastados de mim, porque se o Hitler tem esse privilégio, eu também quero ter. Misericórdia é uma coisa, privilégio é outra. Tá ok? É só... Eni, Sim. quanto à subjugação, você disse que tem como cortar a subjugação. Quando isso acontece, o que acontece com o ovoide? Ele vai ser encaminhado para o plano espiritual de alguma maneira. Ou ele vai continuar, se ele ainda continua no círculo de vingança, digamos assim, tá? O que vai acontecer é que as trevas vão utilizar eles. Lembra no livro Libertação, para quem não leu, que existiam várias pessoas que andavam com vários ovoides acoplados? Né? Porque no mundo das trevas, nessas organizações trevosas, a lei lá é do mais forte, é a lei do cão. Então, as pessoas, elas são subjugadas, coordenadas por mentes mais ardilosas, mais inteligentes, entendeu? Seria complexo eu agora explicar toda a organização das trevas, mas eles utilizariam esse ovoide para obsidiar um outro alvo qualquer, até que, né, esse ovoide tivesse a oportunidade de ter uma reencarnação compulsória. É isso que ia acontecer. Tá? Ou a espiritualidade faria com que ele reencarnasse compulsoriamente, ou ele acabaria fatalmente nas mãos, até onde eu entendo, nas mãos desses espíritos trevosos. Isso não tem na literatura, isso é uma dedução, tá? O que a gente sabe é que esses ovoides, eles são utilizados para potencializar obsessões. Então entendam, eles são utilizados, talvez porque alguém se desvencilhou, deduz-se, né? Se desvencilhou do processo obsessivo e eles então foram ali utilizados para reforçar outros processos obsessivos. Talvez seja essa a resposta. Eu não sei se alguém aqui, participando do estudo, poderia dar uma outra opinião, uma outra colocação. Isso seria a minha colocação. Alguém gostaria de dar? Não? A espiritualidade consegue se comunicar com o ovoide? Assim, o ovoide tem condição de dizer que ele se independeu, que ele tem alguma forma de fazer isso? Não, o ovoide não tem como. Essas reencarnações, elas são compulsórias. Na hora H, a espiritualidade deve ter algum critério, né, de organização que vai automaticamente... Vamos supor que eles estão na espiritualidade prontos para serem usados, como é no caso de Libertação, que é onde a gente ouviu primeiramente falar de ovoide e citou exemplos, né, até da obsessão que foi reforçada no processo da obsessão da Margarida. Então, eu quero crer que a hora que a espiritualidade vê que já tem condições, esses ovoides são retirados e sofrem uma reencarnação compulsória. Tem que ser compulsória, eles não têm condições de expressar nada ali. Tamanho é o comprometimento deles. A reencarnação deles é compulsória, eles não têm como participar. Se tivessem, não estariam na forma de ovoide, tá? Como é feito esse processo? Não tem noção. Isso é um processo que a espiritualidade sabe o momento. Eu não saberia te dar resposta sobre isso, tá? Nem nunca li isso em lugar nenhum. Quero crer que tem um critério para reencarnação, mas não sei qual é o critério que eles usam, né? Mas tem um critério, com certeza. Entendi. Foi? Alguém quer fazer alguma colocação? Então vamos lá. Muito bem. E o outro caso, quais são as outras causas de ovoidização? A gente já viu os três, né? O selvagem, a pessoa que desencarna com uma ideia fixa, né, de vingança, e os grandes criminosos, aqueles que fizeram atrocidades na humanidade. Vou dar um exemplo extremista, um serial killer, né, gente? Ele está tão envolvido dentro daquela criminalidade, daqueles processos todos. Eu dei um exemplo, não significa também que todo serial killer, tá? Eu quero deixar isso claro. Que é um grande criminoso, ele vai sofrer esse processo. Entenda, a doutrina dos espíritos não é linear, então não dá pra gente dizer que todos passarão por isso, tá bom? Mas eles correm risco de passarem por isso, tá?
E aí, qual que a gente tinha colocado? A gente colocou na outra aula a questão do destino, né? O homem selvagem, André Luiz lembra isso em Evolução em Dois Mundos, ele fala novamente que esse homem selvagem, ele que porventura tenha passado por esse processo de ovoidização, ele só consegue perder no momento da encarnação, da nova encarnação que ele vai ter que sofrer. É o único momento, né? Eu coloquei para vocês que, assim, eu particularmente, isso é uma opinião pessoal, isso não está na literatura, eu não acredito que eles sejam usados por obsessor. Aí vocês vão perguntar, por quê? Porque eles não têm nenhuma vontade de fazer mal a ninguém. Eles estão só apavorados com o processo da morte, só isso. Eu quero crer que eles ficam próximos à tribo deles, ali dentro daquele clima da tribo, um pouco mais distanciado para não causar perturbação, ficam por ali como se pairassem, né? Como se flutuassem naquela região ali, digamos assim, me falta um português, e no momento exato ele vai, a primeira oportunidade que tiver, ele vai reencarnar. Eu não vejo por que usar eles, tá? Apesar de que a literatura dizem que todos os ovoides são utilizados para processos, podem ser utilizados para processos obsessivos. Eu não acredito muito nessa possibilidade em relação a eles. Isso fica a minha opinião pessoal, tá? Sim. Uma perguntinha. Boa noite. Boa noite, Gisele. O ovoide, por exemplo, se ele fica muito tempo como ovoide, aí ele nasce, né? A espiritualidade permite ele reencarnar de novo. Aí ele está tanto tempo obsedido, como é que é? Obsidiando. Tá tão com a boa ideia. Isso. Que ele pode, nessa nova encarnação, ficar de novo, né? E aí até conseguir tirar isso dele, né? Quer dizer, estava tão arraigado nele, assim, essa coisa da raiva ou do rancor, do ódio, né? Que ele pode vir de novo com esse mesmo sentimento, né? O sentimento a gente não tira, o sentimento precisa ser trabalhado. Eu não sei se eu entendi as tuas colocações, eu vou colocar agora, se eu não entendi, você diz que eu estou errada na minha colocação. Você quer dizer assim, vamos supor que ele consiga uma reencarnação compulsória e ele ainda está envolvido naquela monoideia da perseguição, do ódio, da raiva, está se debatendo ali naquelas questões, né? Isso. Eu quero crer que esse espírito, com certeza, ele vai nascer com uma marca, né? Porque o perispírito dele já está marcado, já está na forma de ovoide. Ele vai nascer com algumas deficiências, poderá nascer com até agenesias. O que é agenesia, para quem não sabe? Falta de membros ou de determinadas estruturas. A agenesia você pode ter no corpo inteiro, falta de dedo, falta de dente, falta de músculos, de várias coisas, né? Ele pode nascer nessa condição por ele estar insistindo ainda dentro de um processo, já que o amor, o convite do amor que foi feito a ele, ele não aceitou em momento algum e chegou até esse ponto aí, com certeza esse espírito que vai renascer, ele é muito difícil ele vir com um corpo perfeito, sem nenhuma marca. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito porque o próprio perispírito dele já não está na forma humana. Então, com certeza, ele vai nascer com algum problema qualquer, que a gente não sei exato, né? Mas que vai vir. Isso é caso 1. Isso é a minha colocação. Agora, eu consegui te responder até aí, Gisele? Conseguiu. É como o caso do suicida também. Isso. Sempre vem como suicida. Então, quer dizer, a espiritualidade coloca algum empecilho, né, para ajudar ele a cumprir aquela reencarnação completa, né? Eu só vou colocar uma coisa aqui, não querendo te corrigir, não, mas é a questão da colocação da palavra. A espiritualidade não põe empecilho, né? Ele vem com a lesão aonde ele já lesionou por ele mesmo, né? Né? Vamos supor, ele deu um tiro na cabeça, né? Morreu, estilhaçou o cérebro.
ele vai vir com alguma deficiência naquela área onde o projétil mais destruiu. Então, ele projetou essa marca perispiritual, não foi a espiritualidade, né? Se ele se enforcou, ele poderá vir com problemas nessa região do pescoço dos mais variados possíveis. Problemas de coluna, problemas da fala, problemas de hormonais e, sei lá, né? Vamos fazer a criatividade aí, né? Enfim, das mais variadas possíveis, né? Eni, Sim. te perguntar, mas a Ivone Pereira, a Ivone, ela era, dizem, né, que ela era suicida em várias reencarnações e ela não veio com nenhuma marca, né, no caso dela. Eu não sou profunda estudiosa das obras da Ivone Pereira a ponto de dizer que ela não veio com nenhuma marca. O que eu sei da Ivone Pereira, da sua última encarnação, que ela não veio médium por um acaso. A mediunidade ostensiva dela já era a quitação dos débitos anteriores dos suicídios que ela cometeu. Ela recebeu a bênção da mediunidade ostensiva para que ela pudesse resgatar. Agora, assim, como eu disse, eu não sou uma estudiosa profunda, eu não sei até que ponto que Ivone Pereira não veio em encarnação nenhuma, com nenhuma problemática. Às vezes as problemáticas são sutis. Pode ser uma ligeira deficiência motora, deficiência de movimento, uma ligeira deficiência de cognição, de entendimento, de aprendizado. Não saberia dizer isso, tá? Tá bom, Eni, obrigada, agradecida. Nada, eu fico te devendo essa. Até quem souber mais alguma coisa, por favor, se manifeste. Sim? Oi, Sônia. Boa noite. Boa noite, Sônia. Uma palestra que a Ivone Pereira teve algumas reencarnações muito difíceis que o mentor dela não deixou ela escrever, isso ia ser muito sofrimento para ela. Aquele livro dela, esqueci o nome que fala da encarnação dela, né? Eu esqueci agora o nome, mas eu acredito também nisso, tá? Que ela deve ter vindo com algumas deficiências em algum momento, tá? Eu também acredito. Recordações da mediunidade. Recordações da mediunidade, isso mesmo. E ela relata apenas uma encarnação com suicídio. Mas teve mais, né? Pelo que me parece, não foi só uma encarnação dela, não, né? Eu não sou muito... É o que tá... Então tá. Então tira, porque eu já disse que eu não sou grande estudiosa dos livros dela, então eu não posso falar com detalhes, tá? Então tira o que eu disse, tá bom? Mas o que a gente sabe é que o suicida, alguma marca, ele vai vir. Ele pode ter atenuantes? Claro que pode. Foi o que eu falei, que a doutrina dos espíritos ela não era linear. Deus não avalia pelo ato, ele avalia pela intenção do ato. Então, até os suicidas, eles têm atenuantes. Né? Então, o cara, projetou uma bala na cabeça, vai vir todo cheio de defeito. Às vezes não, às vezes vem com uma gagueira, vem com uma deficiência auditiva. Enfim, por quê? Porque tem atenuantes. As leis de Deus são misericordiosas. Elas nos avaliam pela intenção e não pelo ato em si. Por isso que cada suicida é um caso à parte. A gente não pode dizer, que nem eu dei o exemplo lá do início, todo mundo que desencarnou em tal idade, vamos supor, faltava 20 anos para terminar seu ciclo reencarnatório, vai ficar 20 anos sofrendo no umbral? Não necessariamente, né? É isso que a gente tem que entender. A doutrina dos espíritos não é linear, como é a nossa ciência. A segunda questão, já que a Gisele levantou a baila daquele que conseguiu a reencarnação compulsória, tem aqueles também, aquelas obsessões, aquelas parasitoses, né? Que a pessoa desencarna, continua obsediado, continua ligado com o ovoide e que a gente vai ver ali na frente. E aí reencarna, né? A pessoa vai reencarnar, o obsidiado vai reencarnar, vai ter a ligação ainda do ovoide. Olha a aprovação, isso é dito aí no livro da Sueli. A aprovação dessa mãe. Também essa mãe não é por um acaso, né? Tudo tem um porquê da vida. Até que essa criança nasce, vem ao mundo, ainda às vezes sofre obsessões durante a vida até conseguir quebrar os laços da obsessão. Então vocês veem que não é uma coisa tão simples. Só quero que vocês entendam uma coisa. Cada caso é um caso. Significa que todos os casos serão assim? Não, por favor. Tá?
Mas isso nós vamos ver para frente aqui nos slides. Isso está na literatura, isso está escrito. Isso a gente viu também. Eu acho... Questão pós-morte. Eu acho que isso aqui é importante, tá? Parasitismo e reencarnação. Isso é André Luiz dando uma explicação melhor sobre esse caso aí. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, a vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em doloroso painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo, olha aí, estudo, hein? Após estudo minucioso dos crimes cometidos, ou seja, entre o ovoide, né, entre obsessor e obsidiado, pesando atenuantes, olha aí, e agravantes, olha aí a lei de Deus, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso, ou seja, aquele que tiver menos dívida. Então, ele ganha a oportunidade de reencarnar primeiro. E, excetuando o projeto de retorno do beneficiário, ou seja, daquele, né, que vai a regressar do plano espiritual para o terrestre, sofre a mulher indicada por seus débitos à gravidez respectiva o assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então veja, dependendo da gravidade, em muitos casos, essa obsessão ela permanece. O que tiver menos erro encarna primeiro, mas os laços da obsessão não são desfeitos. É isso que eu falei para vocês. Não tem méritos, não tem privilégio, tem méritos pelos trabalhos. Por isso que eu perguntei, eu não vejo por que Hitler ter nenhum mérito em face ao que ele cometeu na sociedade, no mundo inteiro. Né? Nenhum de nós seremos agraciados, nós teremos a misericórdia de Deus, todos nós teremos. Então, a gente vê que em casos de obsessões muito graves, serão estudados, serão avaliados, vai ver quem pode reencarnar primeiro, mas os laços de obsessão não são desfeitos. A mulher recente é uma gravidez que com certeza para essa mulher vai ser muito difícil, mas ela também não está de gaiato no navio, ou foi porque ela pediu, ou porque ela devia a esses reencarnantes, a gente sabe disso. Ela aceita e os processos obsessivos vão prosseguir durante a vida, na infância, nesse espírito, que terá que agora, com seu trabalho pessoal, se desvincular desse processo obsessivo. Então veja, os casos não são tão simples, né, como parecem no primeiro momento. Tá, gente? Eu sinto não poder dar muitas informações para vocês, porque não tem na literatura. Eu também tenho curiosidades, que eu tenho achismos, mas eu não tenho certeza porque não tem na literatura. E literatura tem que ser muito de confiança, porque tem muita coisa sendo escrita aí, mas que, infelizmente, a gente não pode levar em consideração, tá? Então, vamos lá. Como retornar à forma humana novamente, a gente já viu isso. Quanto ao ovoide, através da bênção da reencarnação, é que conseguirão plasmar outra vez o perispírito juntamente com a nova forma carnal. Irão assimilando os recursos orgânicos maternos e, como explica André Luiz, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de uma evolução dos reinos inferiores da natureza. Apesar da gente saber desse automatismo que está lá na memória do perispírito, né, de conseguir se reconstituir, nós temos que entender uma coisa. Como a doutrina dos espíritos não é linear, eu particularmente não acredito que todos os ovoides que vão reencarnar todos eles, já na primeira reencarnação, ter um corpo direitinho, perfeitinho já. Eu não acredito nessa hipótese, sou eu, tá?
porque eu acredito que tem que haver recessão. Tem que haver, como tudo, porque a doutrina dos espíritos não é linear. As pessoas têm os seus problemas individuais, têm suas dificuldades individuais. E têm os seus crimes que são individuais também, né? Com atenuantes e agravantes. Então, a literatura não diz isso, mas eu não acredito que na primeira reencarnação o sujeito já esteja totalmente ótimo, maravilhoso, sem nada. Eu não acredito nessa hipótese. Oi. Eu não me lembro quem eu ouvi falar sobre justamente alguns abortos que a criança vinha com problemas, assim, que é como se fosse assim, vem para, tipo assim, reformular o perispírito, né? Quer dizer, vem com alguns defeitos, aí depois volta. Então, são essas chances e essas mulheres também estão passando por aquele problema, por alguma dívida, né, que tenha, mas também está sendo aproveitado aquele momento para também ajudar esses espíritos a reformular o perispírito. Eu não me lembro se eu li ou se eu escutei, eu não sei se tem alguma coisa a ver assim do que eu estou falando. Eles falam, a literatura fala, esse caso aí que você está falando, são justamente dos suicidas, que às vezes a lesão deles é tão grande, eles carregam uma bagagem de culpa tão grande, que algumas dessas gestações frustradas que ocorrem no cotidiano da nossa vida, mulheres que engravidam, ficam 3, 4, 5 meses e aí tem um aborto espontâneo, o feto às vezes já tem uma má formação qualquer, e isso é relatado na literatura espírita, que essas reencarnações curtas, em geral, são reencarnações de alguns suicidas. Não quer dizer que sejam todos, a literatura não coloca assim, diz que alguns suicidas passam por esses períodos curtos de reencarnação até para refazerem o perispírito e também aproveitarem já para começar a queimar, né, um pouco daquele karma, né, das infrações das leis divinas. Então, como a literatura mesmo não diz que todos esses abortos espontâneos com essas consequências são todas de suicidas, mas são daqueles que necessitam passar por isso, como, por exemplo, eles colocam os suicidas. Boa tarefa, Célia. Eu quero crer que essa outra porcentagem que eles não detalham pode ser os ovoides, tá? Mas isso não está escrito assim literalmente na literatura, é isso que eu quero deixar claro, tá bom? Não está literalmente isso na nossa literatura. Mas os suicidas, sim, isso está literalmente na nossa literatura. Que alguns deles têm essas reencarnações pequenas, né, que são essas gestações frustradas, em que aquela mãe ou aquele pai são débitos de outrora que eles também aproveitam para queimar, ou aqueles pais aceitam essas condições para alavancarem também. Nem sempre é porque o pai e a mãe é devedor. Muitas vezes eles pedem esses tipos de provação. Também quero deixar claro, porque a doutrina espírita não é linear. Então, todo pai, toda mãe que sofrem uma gravidez, né, frustrante, que ocorre um aborto espontâneo lá pelas tantas, significam que eles são devedores? Nem sempre. Às vezes pedem essa provação para trabalhar em conteúdos dos mais diversos. Tá bom? É só para a gente não achar que é tudo dessa forma, entendeu? O espírito, às vezes, ele é muito extremista. Então, isso aqui foi porque você devia, por isso que você... Não, às vezes a pessoa não estava em débito. Por favor, não olhem para esse lado, tá bom? Nem sempre, às vezes é pedido, é uma solicitação, tá? Só isso que eu queria fazer essa colocação. Vamos ver aqui. Marcas e memórias, a gente já teve uma aula que eu falei um pouco. Um dia, quando der tempo hábil e encaixar dentro de algum capítulo de forma mais significativa, eu vou falar de marcas e memórias utilizando-me dessa teoria do Gabriel Delany, que é super inteligente e que ela foi mais ampliada pelo Dr. Jorge Andréa quando ele fala dos núcleos em potencialização.
Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, mas numa outra oportunidade, quando se encaixar mais, em algum capítulo que se encaixar mais, de falar de psique humana e deformidades, etc. e tal, e outras problemáticas mais, eu prometo trazer, conjugar Gabriel Delany com o Dr. Jorge Andréa, tá bom? O Gabriel Delany ele foi um vanguardista, porque ele ficou pensando como é que se cria no perispírito as marcas e as memórias. Para marcas, a gente já sabe, se uma coisa que está marcando é porque foi uma infração da lei divina. Memória é o aprendizado que você vai adquirindo com todas as experiências das suas reencarnações múltiplas que você já teve, né? Então, marcas, quando ele fala de marcas, é claro que ele está se referindo a uma infração qualquer. E quando ele fala de memória, ele está falando do aprendizado que o espírito está ganhando, até com as próprias marcas, mas ele está falando de aprendizado, tá? Então, marcas é algo de infração. E memória é aquilo que você vai conseguindo amealhar ao longo das suas existências. Ele deu duas grandezas, ele citou duas grandezas da física para explicar o processo das marcas e das memórias no perispírito. As duas grandezas foram a intensidade, é a primeira grandeza, e a segunda é a duração. Como intensidade, é a gente pensar assim, imagina uma situação muito marcante na sua vida, né? Uma coisa que te causou uma profunda emoção, você viveu com uma intensidade tamanha, tá? Essa intensidade tamanha, não vamos pensar só em coisa ruim, não. Vamos pensar em intensidade tamanha, uma emoção maravilhosa que você sentiu um dia na sua vida, né? Isso é maravilhoso. Ficou marcada lá de forma intensa no seu perispírito aquela situação vivenciada. Mas ficou lá essa memória como uma coisa muito boa, né? Fez lá uma marca de memória, não uma marca de nódoa, de infração, digamos assim. Guardou-se uma memória de uma informação super positiva. Uma mãe que queria, por exemplo, muito ter um filho, descobriu, por exemplo, que ficou grávida. Olha que alegria, que coisa intensa. Mais intenso ainda foi o dia que ela teve o bebê e pôde botar ele no colo e ver, ela que queria muito ser mãe. É um exemplo, né? Alguém que a gente estava até muitas vidas, mesmo não acreditando em vidas, sem ver, e que agora você reencontra numa encarnação. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente tem verdadeiro estado de alegria profunda, de felicidade profunda, né? É uma intensidade. Como também uma frustração muito intensa pode provocar uma marca muito negativa. Qualquer coisa que guarde uma intensidade muito grande, um trauma, uma pessoa que sofreu um acidente, sei lá, automobilístico, ou sei lá o que, pode ter uma emoção tão forte e aquela intensidade promover não só a memória, mas uma marca, tá? E a duração? Tudo que dura muito tempo. Eu gosto de dar o exemplo da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água é líquida, bate na rocha que é sólida, mas ela tem uma duração tão grande, a repetição daquilo é tão grande, que um dia vai fazer uma marca. Então imagina o que a gente não faz com a força dos nossos hábitos. Porque o hábito é uma coisa que a gente repete todos os dias. Só que a gente tem hábitos que são bons e tem hábitos que a gente deveria tomar cuidado. Então imagina hábitos que a gente adquire ao longo da nossa vida que vão sendo repetidos. É tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se o hábito for bom, que bom. Se o hábito for ruim, lástima. Então é uma teoria dele muito interessante. Então vamos imaginar uma pessoa que fazia aborto, né? Porque esse capítulo diz respeito a isso. Ela fazia aborto. Ela anestesiou a consciência dela durante anos e anos, fazendo, né, através de um mecanismo de fuga do ego, intitulado racionalização, ela racionalizava dizendo que ela não estava tirando a vida de ninguém. Ela estava ajudando a uma mãe jovem a não estragar a sua juventude, a um pai imaturo a ter que encarar uma paternidade,
a uma família que é pobre, que não teria condições de criar seus filhos, ela estava só ajudando. Isso é mecanismo de fuga do ego, racionalização. A Joana de Ângeles fala que o pior mecanismo de fuga do ego é a racionalização, porque você justifica a sua atitude. Então imagina, ela justificou. Lembra quando ela teve a conversa lá com o chefe lá nas câmaras de retificação? Ela disse, eu não fiz nada de ruim, muito pelo contrário. Eu livrei muita gente da infelicidade. Ela se justificou com isso. Mas lá no fundo, todos nós temos escritos na nossa consciência a lei de Deus. Lá no fundo, a bússola dela estava dizendo assim para ela, isso é erro, é ponto final, minha amiga. Né? Então, assim, entenda. Por isso que eu coloquei neste capítulo, se essa mulher, aqueles pontos negros que estavam nela, eram os ovoides ou eram as marcas que ela fez no perispírito dela por essa anestesia desses anos todos na profissão, de matar aqueles monte de criancinhas. Então, eu botei uma interrogação. A literatura ali, ela não é clara para dizer para gente, é um ovoide? Poderia ser? Até poderia, mas em geral, os espíritos perseguem muito mais os pais por terem cometido o aborto do que propriamente aos profissionais que executaram o aborto. Que geralmente os karmas não são diretos, né? Mas as crianças, os espíritos que estão reencarnando, o karma direto é sem sombra de dúvida com os futuros pais, sem sombra de dúvida. Então eu coloquei a interrogação para que vocês tirem as suas conclusões. A literatura não está clara. Clara como a luz do dia, não. Pode ser ovoide? Pode. Como também pode ser as marcas dos abortos cometidos durante todo um processo da vida dela como profissional médico. Então, fica a cargo de cada um carregar isso, né? A gente sabe que o perispírito ele é plástico, ele tem uma plasticidade muito grande e que ela, ao cometer o aborto, a visão daquilo que ela estava fazendo, o processo, né? O processo do aborto pode ter, com o tempo, marcado o seu perispírito, né? Pela intensidade que é tirar a vida de alguém, mesmo a gente anestesiando a consciência, dizendo que está fazendo um bem para o outro, né? Mas crime é crime, né? Então fica a cargo de vocês decidirem o que vocês colocariam. Se vocês diriam que é aquilo que está no perispírito dela são ovoides, ou se aquilo que apresenta no perispírito dela representa as marcas da infração que ela cometeu perante as leis de Deus. Porque a infração dela é com as leis divinas, não tem nada a ver especificamente com ninguém. Quando a gente erra, em primeiro lugar a gente infringe as leis de Deus. Então é com ele que a gente tem que acertar. Tá? Então fica a cargo de vocês. A pergunta continua aí. Marca no perispírito ou voz. Vocês decidem o que vocês quiserem. Eu tenho a minha opinião pessoal. Vocês vão fazer a de vocês. Poderia ser os dois? Poderia. Boa pergunta. Poderia sim. Poderia ser os dois. O nosso passado, as nossas atitudes estão escritas na gente. Não tem como a gente fugir dela. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho como apagar. A gente está faltando uns minutos para acabar. O próximo capítulo não é grande. Não sei se vocês querem que a gente já adentre e tente terminar ou pare por aqui. O que vocês preferem por votação? Eu acho que é melhor parar. Começa tudo no próximo, né? Sim. Então tá. Então o próximo a gente vai dar 2 mesmo, porque esse que vai ser falado um pouco sobre a ministra veneranda, tem coisas para falar sim, mas assim, não é tão vasto quanto esse capítulo aqui, porque esse capítulo que vai falar que falou de marcas e memórias de perispírito, de ovoides, enfim, tudo mais, ele é um capítulo que a gente tem que fazer lembrança de vários conceitos, de propriedade do perispírito, de lei de ação e reação, né, que tem os seus atenuantes, das leis de Deus, que tem atenuantes, da doutrina dos espíritos, que não é linear. Então, assim,
a gente teve que parar para relembrar esses conceitos para que a gente possa chegar o mais próximo do entendimento. Como eu disse a vocês, próximo do entendimento, porque para mim o capítulo ele não está escrito declaradamente o que é uma coisa ou o que é a outra. Ali declaradamente não está escrito. A gente pode tender a mais a um lado do que ao outro, mas assim, declaradamente não tem nada escrito ali, tá? Então, Oi, pode falar. Se a gente quiser se aprofundar mais nesse assunto, você indica alguma outra literatura? Eu indico essa que eu botei nos slides, que são literaturas de confiança, tá? Que são literaturas que já passaram por mais critérios. Chico Xavier é um médium que, ao meu ver, é irretocável até o momento, tá? Até o momento é o que nós temos de melhor. Então, assim, eu indicaria isso. Outras literaturas, eu coloco uma interrogação em muitas coisas, tá? Obrigada. Porque a literatura do Chico Xavier, ela traz uma grande analogia, porque as leis de Deus, elas guardam uma unicidade, né? E tudo que a gente for colocar dentro da doutrina dos espíritos não pode ferir esse princípio esse princípio básico, esse princípio único da doutrina espírita, tá? Então, quando as coisas começam a andar na contramão dos postulados, ou contramão de toda, como é que se fala? Ai, me faltou a palavra aqui agora, assim, de toda a bagagem, como é que a gente fala? Da metodologia científica, né? Boa noite, Márcia. Da metodologia científica, que uma das metodologias científicas utilizadas por Kardec é a universalidade dos fatos, a gente não pode tomar aquela literatura como verdade absoluta. É isso que eu quero deixar para vocês. Esse livro aqui fala sei lá de quem, de um personagem qualquer, tá? Fala do personalidade X que existiu na humanidade. Fala de Einstein, por exemplo. Esse é o único livro que fala de Einstein. Eu posso dar a ele toda a credibilidade? Não. Eu posso até dizer que talvez, mas dá não, porque ele não passa pela universalidade dos fatos. É isso que a gente tem que ver. O livro Transição Planetária é do Divaldo, um grande médium. Mas ele foi o único que falou verdadeiramente certos detalhes da transição planetária, que conjuga muito com a Gênese, mas não as particularidades, não. As particularidades não. Então é um livro que a gente deve abolir? Não. Mas a gente deve colocar uma interrogação. Por quê? Porque não tem universalidade dos fatos. Eni, você não gosta de Divaldo? Adoro Divaldo, leio tudo. Gosto, adoro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou só dizendo para vocês que a gente tem que guardar a metodologia científica e utilizar ela. Não é porque o livro fala de ciclano ou beltrano, foi psicografado por que médium, ele tem a universalidade dos fatos? Não, ele não tem, então deixa ele lá de molho. Pode ser, mas ele não é verdade absoluta. Oi, Nia, isso que você está falando, em questão do livro do Divaldo, está escrito no Evangelho, num capítulo, que uma informação não é dada só para uma pessoa. Isso, está falando. É logo na introdução. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar falando sobre a parte filosófica e sobre a metodologia também, porque é a metodologia que vai nortear todos os processos. É no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, fala da universalidade. E é isso que a Leida falou, a gente não pode fazer essas atribuições quando uma pessoa só recebe aquela revelação e fica só com ela. Então, assim, a gente não joga fora, mas a gente bota um ponto de interrogação. Só isso, gente, só isso. É simples assim, desse jeito. Nós temos só 3 minutos. Então, vou fazer a prece final. Pode ser? Pode ser, Eni. Depois, se vocês tiverem mais perguntas, é só me falar, tá? Na próxima aula eu estou à disposição. Anotem. Muita pergunta, Eni, dessa vez. Muita pergunta. Então anotem ou me façam pelo particular e eu respondo depois aqui na próxima aula, tá? Obrigada, Eni. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita petropolitano, a nossa gratidão por aqui estarmos tentando aprender a doutrina dos espíritos, não só intelectualmente, mas também levando esta doutrina para dentro dos nossos corações e com ela fazermos a reforma íntima tão necessária nessa vida.
Gratidão por cada minuto da nossa existência, tanto os minutos de provas quanto de expiações, pois sabemos hoje que todos são importantes para a nossa maturidade e engrandecimento espiritual. Que essa paz e esse amor prossiga nos nossos corações e possa ir ao encontro de todos aqueles que passam nos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Gratidão eterna e uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Uma boa noite. Graças a Deus, boa noite. Boa noite, Denê. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo, beijo.